Bem, finalmente o prefeito de Salvador, ACM Neto, se rendeu à força eleitoral demonstrada pelo Jair Bolsonaro e todo mundo que está junto com o Jair Bolsonaro nessa eleição de 2018. Por quê? Porque ele nomeou para uma secretaria de emprego, lazer em Salvador, o Alberto Pimentel, marido da Daiane Pimentel. E a Daiane Pimentel, graças a Bolsonaro, foi a 4ª deputada federal mais votada. Quer dizer, entre todos os candidatos, homens e mulheres, ela ficou em 4º lugar na corrida eleitoral deste ano para deputado federal. Inclusive, já disse até que pode ser candidata a prefeita de Salvador, coisa que eu não acredito. Mas em Feira de Santana, sim, provavelmente, Daiane Pimentel poderá ser candidata. E a ACM Neto ou embarca nessa canoa ou não tem condições de neutralizar, pelo menos no momento atual que a gente vive, a força do bolsonarismo. Ele, inclusive, como presidente do DEM, logo após a eleição, ele não deu aval à ideia do partido apoiar Bolsonaro. Bolsonaro nomeou 3 ministros do DEM, mas sem consultá-lo. São o ministro da Saúde, o ministro da Casa Civil, esse Onyx Lorenzoni está com o Bolsonaro próximo desde o começo, todo mundo sabia que ele seria ministro, mas o da Saúde, o Mandetta, não. E a Tereza Cristina da Agricultura, lá do Mato Grosso, também não se sabia. E foram ministros do DEM escolhidos por Bolsonaro sem que o presidente do partido, ACM Neto, sequer tomasse conhecimento. E agora ele se vê, ACM Neto, nas contingência, na circunstância de colocar um bolsonarista no seu governo. Quais são as credenciais? Não tem vida política, não tem história na política. Não que ele não seja qualificado para o cargo, mas é um desconhecido e, no entanto, está entrando única e exclusivamente pela força política eleitoral do Bolsonaro e daqueles que são aliados dele. Então, a ACM Neto, apesar da resistência inicial, não quis deixar o barco continuar correndo sem ele pular dentro do barco. Até porque ele vinha disputando com o prefeito de Feira de Santana, ex-prefeito José Ronaldo, essa liderança de quem é que vai ser representante de Bolsonaro, quem é que vai se juntar a Bolsonaro na Bahia, quem é que tem condição de puxar esse grupo. Né? Então, a princípio, o que a gente tem aqui, Daiane Pimentel é a representante de Bolsonaro na Bahia, mas, evidente, eles precisarão de aliados e alianças. Então, a ACM Neto vai aí fazendo essa aposta. Ninguém sabe o que vai ser do futuro, vai depender, evidentemente, do desempenho do governo Bolsonaro para que essas pessoas continuem com essa força política eleitoral. Só que a ACM Neto, embora tenha gestões aprovadas como prefeito de Salvador, enfraqueceu-se politicamente ao desistir de ser candidato e ao fracassar redondamente nessa eleição de 2018 como coordenador nacional da campanha de Geraldo Alckmin, uma campanha que ficou estagnada, que inclusive em Salvador ficou em primeiro Haddad, depois Bolsonaro, depois Ciro, depois Cabo Daciolo. E aí o candidato do prefeito, coordenador nacional da campanha de Geraldo Alckmin, ficou em 5º, na própria capital que a ACM dirige. Então, a ACM Neto se viu numa posição de fragilidade. Quanto à disputa com José Ronaldo, ultimamente as notícias são muito mais favoráveis ao prefeito de Salvador, porque o ano não está acabando bem para José Ronaldo, com aquela ação de seja o Ministério Público e Receita Federal em Feira de Santana contra uma cooperativa contratada no governo dele e que está dando prejuízo, segundo essa investigação, de mais de 20 milhões em apenas um ano e meio. É óbvio que isso atinge José Ronaldo e as pessoas estão cobrando isso, estão apontando isso, tem até charge surgindo em função disso. E não adianta ele dizer que não tem nada com isso, que não tem nada de errado na gestão dele, porque segundo o Ministério Público, segundo essa investigação, tem sim. Inclusive no mês de novembro, José Ronaldo, Denise Mascarenhas e o procurador Cleudson Almeida já tiveram aberto um processo contra si em função justamente dessa relação da Prefeitura de Feira de Santana com as cooperativas, dizendo que
no caso ali, outra cooperativa, porque inclusive o que o Ministério Público diz é que havia um revezamento de quem ganhava determinadas licitações, mas que tudo era feito para favorecer de uma maneira ilegítima, de uma maneira ilegal e com prejuízo aos cofres públicos, as diversas cooperativas de contratação de pessoal e de prestação de serviços que atuavam e atuam em Feira de Santana. Inclusive, a Prefeitura botou agora um contrato emergencial para uma organização social gerir até março, porque o contrato com a Coop Saúde ia até março. Esses contratos já foram rompidos pela Prefeitura diante do volume imenso do escândalo, mas, a princípio, o prefeito Cover Martins considerou a secretária de Saúde intocável, mas lembremos que ela está sendo processada também por causa da mesma razão, e fala em contratar um novo prestador de serviços, e esse não é o caminho que o Ministério Público tem cobrado e apontado. Tem falado que a Prefeitura está sendo advertida seguidamente justamente por não fazer concurso público naquilo que é necessário concurso público e continuar a se valer dessas contratações de cooperativas que a gente sabe muito bem que são contratadas para que haja também, além desses problemas de custos e de enriquecimento de pessoas, que as cooperativas não são cooperativas, têm donos, então são empresas disfarçadas de cooperativas, mas além disso tem ainda a questão do favorecimento político, de se prestarem esses empreendimentos que contratam mão de obra no município à distribuição de cargos e ao controle da população e do voto através dessa manipulação. Só na Coop Saúde eram mais de 1.000 contratados, 1.300, segundo as investigações revelaram na semana passada. E tem outras tantas e tantas cooperativas atuando, e não apenas na área de saúde. E é isso que o Ministério Público tem também combatido. Não é apenas uma questão específica da Coop Saúde que teria praticado alguma irregularidade, não. É o município quem está fazendo, e pessoas dentro do município estão sendo responsabilizadas judicialmente por conta disso. Portanto, é preciso que haja uma mudança de postura do município se quiser se ver livre dos problemas com esse tipo de situação, que, aliás, também levaram a uma aprovação de contas com ressalvas do ex-prefeito José Ronaldo no último julgamento, agora que também saiu o resultado em dezembro, e esse é outro fator que faz com que o ano não esteja terminando bem para José Ronaldo. As contas dele foram aprovadas com ressalvas e ele foi multado por conta também dessa questão de contratação irregular pelo município, além de outros detalhes que estão mencionados na decisão do TCM, que eu vou botar o link aqui embaixo para que você possa acompanhar direto na fonte. Um abraço para você, feliz 2019, não teremos um novo vídeo até o começo do ano, mas estaremos de volta aqui em janeiro. Janeiro é um mês quentíssimo, com muita novidade, com muita coisa acontecendo, com novos governos nos estados, com um governo federal novo, com uma orientação completamente diferente, se propondo a fazer uma série de mudanças e eleito pela população dentro dessa expectativa. Então, assunto é o que não vai faltar em 2019. Até lá!